Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Master Dev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje eu vou falar para vocês sobre uma tecnologia muito utilizada no mercado, que é o Spring Boot. E com ela vou utilizar a conexão com banco de dados através de JPA. E para trabalhar com banco de dados também nesse vídeo, vamos trabalhar com Docker e Docker Compose. Mas antes de começar o conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative notificações para ficar sabendo toda vez que tem conteúdo novo aqui no Master Dev. E bora pro vídeo! Primeiramente, vou criar um novo projeto aqui em Java para a gente trabalhar com o tutorial. Eu vou escolher um projeto Maven, vou dar um próximo, vou colocar o nome de Tutorial Spring Boot, vou dar um próximo, projeto criado. Primeiramente, eu vou fazer aqui a configuração correta do projeto. Vou mudar aqui o Group ID para canal Master Dev. Como esse projeto é Spring Boot, eu vou colocar aqui uma configuração do parent do projeto. Tá? Vou apontar para o Spring Boot Starter Parent. Isso vai fazer com que o projeto tenha referência a todas as bibliotecas necessárias para utilizar dentro do projeto, utilizando as suas versões corretas. Agora eu vou configurar o restante das dependências do projeto. Para declarar as dependências, eu vou abrir uma tag chamada Dependencies do Maven XML. Primeiro eu vou colocar as dependências do Spring Boot. A primeira delas seria o Spring Context e a segunda seria o Spring Boot Starter Web, que é para fazer aquela questão de dependências, API, controllers e tudo mais. A próxima dependência que eu vou colocar é a dependência do JPA com o Spring, para fazer toda aquela parte de anotações, entidades, repositório e tudo mais. Como esse projeto vai se conectar no Postgres, eu também preciso colocar a referência do drive de conexão com o Postgres. Por último, eu vou colocar uma biblioteca adicional aqui para deixar os logs mais simples, tá? Que seria o logback. E por último, aqui na configuração do POM.xml, eu vou colocar dois plugins necessários para rodar com o Spring, certo? Seria o Spring Boot Maven Plugin e o Maven Surefire Plugin, beleza? Agora que eu configurei as bibliotecas, eu preciso vir aqui na aba do Maven e clicar em recarregar todas as dependências do Maven. Para trabalhar com o Postgres, eu vou fazer a utilização do Docker e do Docker Compose para fazer a inicialização dele. Para isso, eu vou criar uma nova pasta para colocar os arquivos de configuração do Docker. Prontinho, pasta criada. O primeiro arquivo que eu vou criar seria o docker compose.yaml. Dentro desse arquivo, eu vou fazer a configuração de qual imagem eu quero utilizar para subir um servidor de banco de dados com o Postgres. Tá? Primeiramente, eu vou explicar aqui como eu vou fazer essa configuração do Docker. Eu vou colocar aqui uma configuração pronta. Esse arquivo possui a declaração de uma lista de serviços, certo? Eu vou utilizar um serviço chamado localPostgres, eu vou utilizar a imagem do Postgres, vou declarar uma variável no ambiente chamada senha, com o texto 123, tá? Vou declarar aqui as portas, ela vai inicializar na porta 5432 e vai expor a porta 5432. Em seguida eu tenho a declaração de qual arquivo que vai ser inicializado para criar o banco de dados, tá? Eu já vou criar esse arquivo. E onde que vai ficar armazenado os dados desse banco de dados do Docker. Nesse caso, uma pasta local aqui do meu projeto. Em seguida, eu estou também configurando uma rede para ele também expor essa rede caso eu queira fazer a utilização de mais algum outro serviço. Então, eu vou criar aqui o arquivo init.sql para fazer a criação do banco de dados. Dentro desse arquivo, eu vou colocar uma instrução chamada create database tutorial Spring Database. Certo, pessoal? Então aqui já temos os arquivos necessários para rodar o serviço do Docker. Eu vou abrir o terminal aqui e vou executar os comandos necessários para subir esse serviço do banco de dados com Docker e Docker Compose. Eu vou entrar na pasta Database Docker e vou executar o comando sudo docker compose up-d. O Docker Compose vai fazer a utilização desse arquivo Docker Compose. E o up é o comando que faz com que ele suba os serviços. O "-d" é um parâmetro utilizado para que esse comando não trave o console e libere o console caso eu queira fazer um outro comando.
beleza? Vou executar aqui. Agora eu vou lá no Debeaver, mostrar como essa conexão deu certo e vou fazer a criação da nossa tabela que vai ser utilizada aqui no tutorial. Pronto, pessoal, agora eu já estou aqui na ferramenta Debeaver, que é uma ferramenta utilizada para fazer a conexão com vários bancos de dados. Ela tem integração com Postgres, MySQL, com Oracle e por aí vai. Para criar uma nova conexão, eu vou vir aqui na pasta chamada Tutorial, clicar no botão direito Create Connection. Vou utilizar o banco de dados Postgres. Aliás, vocês podem ver aqui que ele possui integração com vários outros bancos de dados e tem suporte a NoSQL e por aí vai. Mas no nosso exemplo eu vou utilizar o Postgres. Vou selecionar e vou dar um próximo. Agora eu vou colocar aqui as configurações de conexão. O host, no caso, como a gente subiu com Docker, ele vai estar disponível no IP 0.0.0.0. O banco de dados que a gente vai utilizar vai ser aquele colocado lá no arquivo init.sql. Então, no caso, o tutorial Spring Database. Aqui no usuário, o padrão é Postgres e a senha que a gente configurou lá no YAML é a senha 123. Vou clicar em testar conexão para ver se está tudo certo. Vocês podem ver que a conexão está 100%. Eu vou dar um OK e vou finalizar a configuração. Ele já criou aqui. Eu vou mover esse arquivo para dentro da pasta. E agora eu vou conectar ao banco de dados. Para isso, eu vou clicar aqui nessa flechinha. Pronto, o banco de dados conectado. Agora eu vou executar o script de criação de tabela. Para executar um script aqui no Debeaver, eu vou clicar no botão direito, SQL Editor, New SQL Script. Beleza, já estou com o script aberto. Agora eu vou executar um script pronto aqui para a criação de tabela. No caso, eu vou criar uma tabela chamada tarefa, onde eu tenho ID, que é uma chave primária, e vai ser um big serial, ou seja, vai ter um valor de alto incremento. Um outro campo chamado título, do tipo varchar, not nulo, e uma outra variável chamada descrição, também do tipo varchar. Na sequência, eu faço a alteração dessa tabela colocando a configuração de chave primária. Vou executar o script agora. Executou com sucesso e a tabela já está criada. Para conferir, você pode vir aqui no esquema public, abrir ele, em seguida expandir a pasta Tables e pronto, a tabela já está disponível. Agora eu vou voltar lá para o IntelliJ para fazer o restante das configurações do projeto Spring Boot. Voltando aqui para o IntelliJ, pessoal, eu vou fazer o restante das configurações. Aproveitando que a gente acabou de falar das configurações do banco de dados, eu vou já criar aqui o arquivo de configuração do Spring Boot para fazer a configuração de conexão com o banco de dados. Então, para isso, eu vou aqui na pasta Resources, vou clicar com o botão direito, Novo Arquivo. O arquivo vai se chamar application.yaml. Esse arquivo é utilizado pelo Spring Boot para carregar configurações que você colocar no seu projeto. Eu tenho aqui uma configuração pronta, certo? Que é a configuração de conexão com o banco de dados. A gente abre aqui uma tag chamada Spring. Após isso, colocamos a palavra Data Source. Tem duas partes aqui. A primeira é uma parte específica do Ikari, que é uma configuração de conexão com o banco de dados. Então, ele vai fazer uma referência a MySQL para dizer que aquela conexão está saudável, o tempo mínimo de ocioso, o número máximo de pool de conexões, qual que é o nome do pool de conexões, se o projeto é auto-commit e o tempo de timeout. Na sequência, voltando aqui, temos as demais configurações de conexão. No caso aqui, dentro da pasta Data Source, eu tenho o URL, onde eu vou fazer a configuração aqui da conexão com o banco de dados. Então, aquela mesma conexão que a gente fez lá no Debeaver, eu vou fazer aqui também. Então, JDBC, PostgreSQL, o IP da máquina, no caso 0000, a porta 5432 e o nome do banco de dados. Em seguida, eu coloco o username, Postgres, a senha 123 e aqui o tipo do Data Source, que é um Ikari Data Source. Na sequência, eu coloquei umas configurações extras aqui de compatibilidade com o drive de conexão SQL. Agora que o arquivo já está configurado, eu vou fazer a criação dos arquivos Java. Primeiramente, eu vou criar um pacote chamado canal MasterDev.
Em seguida, eu vou criar a classe principal da aplicação, que seria o Main Application. Então, botão direito, nova classe. Main Application. Classe criada, agora eu vou fazer a configuração. Primeiramente, vamos dizer que essa aplicação é uma aplicação Spring Boot Application. Vou criar aqui um método main. E em seguida, vou colocar aqui o comando de inicialização do Spring, que seria Spring Application Run, passando o nome da classe. Vou colocar agora umas configurações extras para fazer levantamento da aplicação com banco de dados. Para isso, eu vou colocar duas anotações aqui. Entity Scan, que é para dizer ao Spring Boot qual o diretório que ele precisa fazer o levantamento das entidades que vão estar referenciando as tabelas do banco de dados. E em seguida também Enable JPA Repositories, para dizer aonde que estão as classes do JPA. No caso, as interfaces que fazem acesso aos repositórios de dados. Então agora que a classe já está devidamente configurada, vou rodar o projeto para mostrar que está tudo configurado corretamente. Botão direito, Run Main Application. Então vocês podem ver aqui, pessoal, que a aplicação subiu corretamente na porta 80. Agora vou fazer as demais configurações de arquivos, APIs, a parte de entidade e tudo mais. Primeira coisa, então, aqui, pessoal, eu vou fazer a criação da entidade. Eu vou criar uma nova pasta chamada Tarefas, que se refere à tabela que a gente criou. E em seguida eu vou criar uma classe chamada Tarefa, que vai fazer referência à tabela tarefa, que seria a nossa entidade. Classe criada, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a anotação dessa classe como entity. Em seguida, a gente vai fazer referência a qual tabela ela vai fazer a referência, no caso, tarefa. Lembrando que essa anotação ela não é obrigatória, desde que o nome da classe possua exatamente o nome da tabela. Então, por exemplo, se você quisesse colocar tarefa entity aqui, então você seria obrigado a colocar essa anotação aqui, pois a tabela não possui esse nome. Nesse caso, eu estou colocando apenas para a forma didática. Essa classe vai precisar de uma chave primária, igual a gente colocou lá na criação da tabela. Então, private long id. Ela também vai possuir aquelas outras variáveis. Então, eu vou colocar aqui rapidinho. Beleza, as variáveis aqui estão configuradas. Porém, está faltando alguma coisa. Todas as tabelas do JPA precisam dizer qual é a chave primária. Então, nesse caso, a chave primária vai ser o ID. E para isso, eu preciso colocar algumas anotações. Eu vou colocar aqui rapidinho. Então, eu tenho ID, eu tenho Generated Value. Então, eu estou dizendo ao JPA como que esse valor aqui vai ser incrementado. Então, eu tenho Generation Type, que vai ser um Identity. E essa coluna ela tem uma referência ao tipo serial, então é do tipo sequencial. Agora eu também preciso configurar aqui os getters e setters e pronto, a nossa entidade está devidamente configurada para ser utilizada no nosso projeto. Agora que a entidade já está configurada, vou criar a interface de repositório. Então, botão direito aqui, nova Java Class, vai ser do tipo interface e vou colocar tarefa repository. Interface criada, vou colocar aqui as configurações necessárias. Então essa classe precisa estender JPA repository. Eu preciso passar aqui dois tipos. Qual vai ser a entidade, então no caso aqui tarefa, e qual é o tipo da chave primária, que no caso é um long. Em seguida eu vou colocar aqui a anotação repository. Então agora essa classe aqui também está pronta para ser utilizada. Lembrando que, pelo fato dela estender JPA Repository, ela já vai herdar um monte de métodos prontos do JPA. Agora vou criar o facade para fazer a comunicação com esse repository. Para isso, botão direito, nova Java Class. Tarefa facade. Esse facade aqui vai ser um service, então eu vou anotar ele como service. Em seguida, eu vou declarar aqui private tarefa repository e vou dizer que esse valor vai ser um valor injetado pelo Spring. Então, colocando essa anotação auto-wired aqui, o Spring Boot, que gerencia a criação dos objetos dessas classes, ele vai colocar uma instância dessa interface aqui nessa variável.
Agora eu vou preencher aqui a classe com os métodos que a gente vai trabalhar aqui nesse tutorial. Primeiramente, eu vou criar aqui um DTO para a gente fazer a transição desses objetos lá da API para chegar no Facade e trabalhar com ele para gerar a nossa entidade na hora de salvar no banco de dados. Então, criando uma nova classe aqui, tarefa DTO. Essa classe vai ter exatamente os campos que vão na entidade. Vou colocar aqui todos eles. Então, criando aqui todos os campos, está pronto para ser utilizado. Eu vou voltar agora lá no Facade e colocar os métodos necessários para o nosso exemplo. Então, eu já criei todos os métodos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, o método criar, que recebe um DTO. Ele instancia uma entidade chamada tarefa, copia os valores do DTO e em seguida chama a classe repository para salvar esse objeto. Em seguida, eu coloco o ID que foi salvo no objeto tarefa DTO e retorno para quem chamou. Em seguida, eu tenho um outro método chamado atualizar, onde que eu recebo um DTO e qual é o ID da tarefa. Eu faço a recuperação desse objeto lá do banco de dados, eu preencho os valores com os valores que vieram do DTO e em seguida apenas devolvo o DTO. O próximo método é um método utilitário aqui, convert, tá? Pois eu tenho aqui um outro método chamado getAll. Então eu vou ler do banco de dados tarefa, então eu preciso fazer a conversão do objeto tarefa para o objeto tarefa DTO. Nesse caso, esse método aqui recebe tarefa, faz a instanciação do DTO, preenche com os valores, em seguida retorna o valor. Esse getAll vai retornar todas as tarefas do banco de dados. Então, ele vai chamar repository, findAll, abre stream, e em seguida faz um mapa para converter os objetos de um para o outro, chamando esse método converter. Ao final de tudo, ele chama o método collect para pegar esses valores trabalhados aqui e devolver eles em uma lista. E por último aqui, eu tenho um método que exclui uma tarefa. Então eu passo o ID e eu chamo o método repository delete by ID, que também é um método JPA, que vai excluir aquele registro. E só retorna aqui um deleted para dizer que está excluído. A outra parte do tutorial aqui é a criação da API que vai expor esses dados para utilização com REST. Então eu vou fazer a criação de uma nova classe chamada tarefa API. Então, botão direito, nova Java Class, tarefa API. Essa classe vai ser um REST Controller, então eu vou fazer aqui a anotação REST Controller. Como essa classe aqui é um endpoint, ela vai precisar responder em uma rota. Então para isso eu vou fazer a utilização da anotação request-method. Essa anotação vai responder nessa rota /tarefas e vai produzir todos os tipos de conteúdo padrão JSON. Essa API vai fazer a chamada para o Facade criado agora há pouco. Então, vou fazer a declaração dele aqui, private tarefa Facade. Para que o Spring consiga injetar esse valor, eu também vou fazer a utilização da anotação AutoWired. Agora eu vou colocar aqui o restante dos métodos para a gente dar sequência. Eu vou ter aqui basicamente um CRUD, então eu vou ter post mapping, que vai ser para a criação de uma tarefa, onde vai receber o DTO e em seguida vai chamar o Facade. Tá? O DTO vai vir no body, então por isso que eu coloco essa anotação request body, e ele vai fazer a conversão do JSON que vier já para esse objeto, e a resposta também vai ser um DTO, então eu já também coloco aqui essa anotação response body. O mesmo vale para o método put, porém aqui ele vai ter uma referência a qual ID da tarefa que vai ser atualizado. Então esse ID vai ser passado aqui para essa variável, então eu faço a utilização de path variable, em seguida eu tenho aqui a declaração da variável tarefa ID. Do mesmo modo como post, eu também tenho a questão do body, então eu vou receber aqui tarefa DTO com um novo conteúdo para ser atualizado nessa tarefa. Em seguida eu faço a chamada ao método atualizar, passando tarefa DTO, tarefa ID. Outro método que tem aqui embaixo é um get para recuperar valores. Aqui no caso eu estou chamando o método tarefa Facade, chamando o método getAll, que vai me retornar uma lista de tarefas, que vai ser retornado no body como JSON. E por último aqui eu tenho o método delete, assim como o método put, ele também tem uma variável de path, então no caso aqui tarefa ID. Essa variável eu vou declarar aqui
no nome do método. E para fazer a exclusão, eu vou chamar o facade através do método delete para fazer a exclusão dessa tarefa. Então eu vou primeiro aqui rodar a aplicação para mostrar que está funcionando direitinho, e em seguida eu vou para uma outra ferramenta para fazer o teste desse nosso endpoint com o nosso banco de dados rodando tudo corretamente. Então para rodar aqui eu vou apenas aqui dar um reload. Então o projeto rodou corretamente, agora eu vou lá para o Postman para fazer os testes. Agora, após executar a aplicação com sucesso, sem nenhum erro, vamos fazer o teste aqui através da ferramenta Postman, que é uma ferramenta para execução de endpoints. Então eu tenho aqui já configurado os 4 métodos do CRUD que a gente fez lá com Spring Boot. Então eu tenho get para recuperar os registros, post para fazer a criação do novo registro, put para fazer a atualização e delete para fazer a exclusão de registros. Vou primeiro aqui então fazer a execução do método get, clicando no botão send. Vejam que não tem nenhum registro no banco de dados. Vou agora criar um novo registro através do método post. Então eu tenho aqui o endereço do nosso serviço, chamado localhost port 8080, para a rota tarefas. Vou fazer uma chamada para o método post. Em seguida vou dizer aqui como é que vai ser o conteúdo desse envio no bot. Então eu vou ter um tipo JSON aqui, vou passar a variável título, tá? E a descrição para fazer a criação dessa tarefa. Clicando em send aqui para fazer a execução, tarefa criada com sucesso. Se voltarmos lá no método get, clicar novamente, vejam que a tarefa está criada. Vou criar mais uma tarefa aqui, tarefa 2, e vou colocar uma outra descrição aqui. Vou clicar em enviar, tarefa criada com sucesso. Vou conferir novamente, temos 2 tarefas criadas com sucesso. Agora vou fazer a atualização dessa tarefa número 4 aqui, que foi criado por último. Então eu vou lá no método put, vou colocar aqui o ID 4, aqui eu vou copiar o resultado do ID 4, vou colocar aqui no body, exatamente como ele retorna, vou fazer a atualização do título para novo vídeo e vou executar a atualização. Vejam que ele atualizou, vamos conferir no get e por último vamos executar o método delete, onde vamos excluir essa primeira tarefa que foi criada com o ID 3. Então vou entrar no método delete, aqui na rota vou colocar o ID 3, o método é o delete e vou executar. Marcou como excluído, vamos conferir no método get, tarefa excluída com sucesso. Então deu tudo certo aqui na execução do nosso endpoint. Então revisando pessoal, o que a gente fez aqui nesse vídeo. Criamos um projeto Spring Boot que se conecta no Postgres. Fizemos toda a parte de configuração de dependências no POM.xml, onde colocamos Spring, JPA, o drive de conexão no JPA e também os plugins necessários para rodar o projeto. Em seguida fizemos aqui a configuração da classe MainApplication, que é responsável pela execução do projeto. Fizemos também a configuração da entidade com chave primária em todos os campos. Fizemos também a classe Repository, que é responsável por fazer essa conversão do que tem na tabela para o objeto. Fizemos aqui a classe Facade, que possui as regras de negócio para inserção de tarefas no nosso sistema. Fizemos aqui também a nossa classe REST, que é a configuração das rotas para trabalhar com a nossa entidade de tarefas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, conteúdo bem legal aqui sobre Spring Boot, conexão com banco de dados realmente precisa bastante no dia a dia, as empresas exigem muito isso nos processos seletivos também, então fica a dica aí, tá? Também a outra parte legal do vídeo sobre Docker Compose, muito utilizado hoje em dia, não dá mais para ficar instalando o servidor na máquina, para ficar onerando o processamento, você apenas executa Docker quando você vai realmente utilizar, então não tem mais porquê você ficar instalando aquele monte de serviço que tua máquina fica pesada, você precisa cada vez mais processador, sua máquina de 16 GB já não aguenta mais, então o Docker vem aí para auxiliar nessa parte. Eu vou deixar o código desse vídeo no meu GitHub, vou deixar aqui nos comentários o link, tá? Então se vocês quiserem acessar, pegar o código, fiquem à vontade para utilizar nos projetos de vocês.
Importante também aqui, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão, deixem aqui nos comentários que eu respondo todos os comentários que tem aqui no canal. Importante também compartilhar esse vídeo com seus amigos no seu LinkedIn, WhatsApp, para ajudar a propagar esse conhecimento com a nossa comunidade de tecnologia. E também um agradecimento especial a todo mundo que está assistindo meus vídeos, que está compartilhando, que está ajudando, incentivando. Muito obrigado, abraço a todos e até o próximo vídeo.